Olá a todos, mais uma vez. Hoje quero-vos falar sobre um teste à verdade. Como é que podemos avaliar que alguém está com um cochicho, ou como os brasileiros dizem, uma fofoca? Não é? Quando alguém nos vem falar, será que o que a pessoa está a falar é útil para nós? É bom para nós? É algo que a gente deva ouvir? E eu aqui realço deva ouvir, porque assim que nós ouvimos, fica na nossa mente. Mesmo que nós não acreditamos, ele fica lá aquela recordação, porque tivemos uma interação com uma pessoa, ouvimos um conjunto de palavras e ficou lá. E o nosso cérebro tem aquela informação e tem que lidar com ela. Por vezes esquecemos um pouco este nosso órgão, né, que está a processar sempre tudo e muitas vezes de forma inconsciente, o que ainda é muito mais perigoso. Ou seja, a gente tem que saber alimentá-lo de alguma forma. Como vocês, se não viram, vejam, no meu último episódio eu falei sobre a importância do que falamos. Quando nós falamos, os nossos ouvidos ouvem e obviamente o cérebro recebe essa informação. E se o cérebro recebe essa informação, vai processá-la e vai tentar criar uma harmonia de pensamentos junto com essa informação. O que é que isso quer dizer? Que se eu minto, por exemplo, e é um exemplo que eu dou no último episódio, a seguir o cérebro vai condicionar as minhas próximas ações e palavras e vai estar sempre, como a gente diz, um pé atrás para falar, para ter a certeza que a mentira sustém-se como uma espécie de verdade. E isso é um problema. É por isso que é melhor estarmos calados. E no último episódio, para verem mais detalhes, hoje é o último episódio, é dedicado a isso, sobre as palavras que falamos, como condicionam as nossas ações no futuro. Agora o que eu quero falar hoje é sobre, como eu estava a dizer, sobre o cochicho, as palavras que nós ouvimos de outras pessoas. Elas entram também pelos nossos ouvidos e chegam ao nosso cérebro como as outras palavras e são tratadas da mesma forma. A única diferença é que nós sabemos que é outra pessoa a falar, o que ainda é mais problemático, porque quando nós falamos, nós sabemos o que é que estamos a falar. Sabemos se é verdade, se não é, o nosso cérebro tem confiança naquilo que está a falar. Mesmo que tenhamos a mentir, nós temos a consciência que estamos a mentir. Quando é outra pessoa a falar, será que sabemos isso? Mas a questão é, sabendo ou não sabendo, a questão é que o nosso cérebro vai propor-se novamente a harmonizar todo esse tipo de pensamentos e as nossas atitudes de uma forma condicionada a isso. Claro que há certas pessoas que nós conhecemos e adaptamos de uma forma ou de outra, se vale a pena acreditar bem no que ela está a dizer, se não dá, se é melhor desafiar o que ela está a dizer e por aí adiante. Mas no fim do dia, novamente, o nosso cérebro, através dos nossos ouvidos, vai estar a ouvir e vai ter que lidar com essa informação. Voltando ao teste de Sócrates há 2000 anos criou o chamado triplo teste para verificar se é útil a informação que lhe estão para falar. Sócrates era uma pessoa que racionalizava a verdade acima de tudo. Era uma palavra que ele falava, ele desafiava as pessoas. Existe o método socrático, toda a gente provavelmente já estudou, a grande maioria de nós, o Sócrates, ele interessava-se muito pela verdade e acreditava que estava acima da própria ordem natural das coisas, ou seja, era muito importante o argumento, a palavra, tudo a forma como nós falávamos no dia a dia, como a forma como as palavras eram escolhidas. Ele próprio desafiava as pessoas para a argumentação dele. O que era este triplo teste? Alguém chegou ao pé de Sócrates e uma informação dizendo: eu tenho algo para te dizer, é algo que é importante. E a primeira pergunta que ele faz foi: o que tens para me dizer, tu tens a certeza que é absolutamente verdade? Este é o primeiro filtro que é logo feito. Se não é verdade, para que é que eu quero saber? Mas eu quero ter a certeza que a outra pessoa vai falar a verdade. Eu quero que ela pense no que ela está a fazer, no que ela me vai dizer. E a pessoa, o normal, e acontece muitas vezes com nós todos, a pessoa tem algo para nos contar que viu ou que ouviu de alguém. E então, normalmente, não, em princípio é verdade, foi uma pessoa de confiança que me contou, eu ouvi um pedaço da conversa e foi assim, sim, eu ouvi lá num e-mail, eu vi numa mensagem isto, por isso é o que eu tenho para te contar, eu acho que é verdade. Ele, ok, então não tens a certeza absoluta que é verdade, tu apenas achas que pode ser ou não pode ser. Ok, o que tens para me dizer é positivo ou negativo? O que eu tenho é mais para o negativo. Ok, então deixa eu ver se eu entendo. Queres-me dizer algo que não sabes se é verdade ou se é mentira e é negativo. Ou seja, então se for acerca de alguém, não é? Ainda pior, porque a pessoa nem sequer está cá para se defender. Ou seja, estes dois filtros já condicionam muito e já põem a outra pessoa a pensar se vale a pena falar, o que tem para falar. E a seguir vem o último filtro. Ele, ok, então tu estás-me a dizer que tens uma coisa que não tens certeza que é verdade, que é negativa. Então, como última pergunta, eu tenho:
é interessante para mim, eu tenho necessidade de saber isso, vai melhorar a minha vida em alguma coisa, vai-me fazer agir. E ela, não, não, era só algo sobre, que foi interessante, sobre uma das pessoas que a gente conhece, é um pouco negativo, mas é interessante a gente saber. E ele, ok, então deixa eu ver se eu percebo. Tu tens algo que não tens a certeza absoluta que é verdade, que pode ser mentira, né? Pode ser mentira ou pode ser verdade. Não sabes se é bom ou mau, mais provável que seja mau, porque a avaliação do que é bom ou mau depende muito do que nós temos, como fazemos, e não é útil para mim. E Sócrates vira-se e diz, não, muito obrigado, não estou interessado em saber. E, de um modo geral, é esta postura que temos que ter. Claro que a gente não vai usar este filtro das 3 fases para condicionar o que a pessoa está a falar. Podemos, muitas vezes, há pessoas até que eu já vi fazer isso, fazem de uma forma mais educada, se calhar até conhecem este método, e começam, quando a pessoa vai perguntar se é verdade ou não, dizer, dá-me mais detalhes, não é? Dá-me mais detalhes, mas ouviste isso no e-mail, mas tens a certeza? Mas a pessoa não via mais nada, qual era o contexto? O que é que aconteceu antes? O que é que aconteceu depois? A pessoa está a pôr este filtro para ter certeza, para evitar receber aquela negatividade. E a seguir repara pela conversa da pessoa se é negativo ou positivo. E muitas vezes diz, eu já vi isto acontecer, presencialmente, alguém dizer, não é justo ir falar de outra pessoa sem ela estar presente, porque ela não está aqui, não se pode defender. E a pessoa é uma forma educada de dizer à outra, não, o que estás a fazer é errado, eu não estou interessado no que tens para falar, a não ser que tragas a pessoa aqui para ela se poder defender, mas é uma forma educada de evitar